Se você quer saber o que eu acho sobre essa situação que está acontecendo lá na Ucrânia e a importância da masculinidade, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Meu amigo, o negócio é o seguinte, num momento como esse, num momento presente como esse que a gente está vivendo, que a gente está vendo acontecer lá na Ucrânia, assim, todo esse discurso de que, o homem é desnecessário, porque os valores da masculinidade tradicional não servem pra nada, e esse homem, ele nem devia existir, não sei o quê. Toda essa baboseira cai por terra, entendeu? Todo esse discursinho barato escoa pelo ralo, porque no final das contas, meu amigo, quando acontece algum problema, quando acontece alguma crise, quem resolve a situação são sim os homens que prezam pelos valores tradicionais da masculinidade, são sim os homens fortes, são sim justamente os camaradas que uma galera quer desconstruir porque fala que é tóxico, que não sei o quê. Então assim, chega nessa hora, esse discurso cai por terra, porque essa ideologia chata perde completamente o sentido em momentos de crise, em momentos de necessidade. Então vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de eu me aprofundar nesse vídeo, aproveita para deixar o seu like aí, se inscrever no canal e também clicar no sininho para ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola nessa parada então, meu amigo. Você viu o título, você viu a introdução, você sabe do que a gente vai falar aqui. Então, para início de conversa, eu sou um camarada que eu não gosto de opinar sobre esses conflitos geopolíticos complexos, assim. Eu fico com muito receio de estar recebendo uma notícia e ser feito de massa de manobra. Isso é uma preocupação que eu tenho, até porque eu falo para vocês aqui e nós somos muitos, né? Então, para início de conversa, muitas vezes eu não me manifesto a respeito de determinadas situações, porque eu fico assim meio receoso com as notícias que eu recebo e eu tenho muito receio de ser feito de massa de manobra, né? Mas a questão é a seguinte, uma agressão claramente foi iniciada sem que houvesse uma provocação prévia, né? E é óbvio que isso é uma coisa com a qual eu não concordo. Uma coisa é, por exemplo, você usar da força para se defender, né? Vem alguém te ataca e você vai se defender. E outra coisa é você atacar, iniciar um movimento de agressão com quem tá quieto. Então é óbvio que eu sou completamente contra isso. E em relação à situação que está se desenrolando lá nesse momento, cara, eu espero que a coisa se resolva sem maiores perdas, apesar do que já aconteceu, né? Uma situação muito grave, é óbvio que perdas aconteceram, então eu espero que a situação se resolva sem maiores conflitos, sem maiores consequências. Agora, por que é importante a gente falar sobre esse conflito? Pelo seguinte, tem uns bons anos aí que você já deve ter percebido que a masculinidade em si, os valores tradicionais da masculinidade, vêm sendo atacados, né? Tem uma galera aí que diz, só uma galera aí que fala que homem não presta pra nada e que homem não deveria existir. E assim, geralmente pegam, meu irmão, o pior exemplo possível de homem, o homem com todas as características negativas, né? Porque tem sim homem que não presta, óbvio, mas aí pegam esse camarada e generalizam, né? Só um certo coletivo aí que faz isso, que generaliza e vai dizer que nenhum homem presta, né? Que o homem não serve pra nada. E fora isso, tem esse povo aí também que fica falando sobre desconstrução da masculinidade, porque ser forte, o homem não deve ser forte, o homem deve ser fraco, o homem não deve ser assertivo, ele tem que ficar aqui quietinho no canto dele, não deve ter opinião, tem que ficar quieto, o homem tem que ser mais emocional, ele não pode ser racional e frio, não, ele tem que ser bem emotivo, igual uma fada madrinha. E essa que é a parada, entendeu? As pessoas confundem ser forte com ser agressivo, usar agressividade gratuita, que óbvio que é uma coisa errada. As pessoas confundem vulnerabilidade com mostrar fraqueza, entendeu? Não, você tem que mostrar ser fraco. Não, brother. Vulnerabilidade não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu já falei com vocês, não tem problema nenhum você estar passando por alguma crise, algum problema pessoal no trabalho e você chorar, entendeu? Meu irmão, chora sozinho no quarto, chora com a sua terapeuta, seu terapeuta, chora com o cachorro, seu pai, sua mãe, um amigo, chora, meu irmão, com quem você quiser. Só não vai encher o saco da tua mulher, da tua namorada, ficar mostrando fraqueza pra ela, não é lá a melhor das ideias. Mas essa que é a parada. Sempre tentam distorcer essas questões, entendeu? Confundem o homem ser líder, né, a liderança,
com comportamento controlador, entendeu? Ai, está sendo controlador, não sei o quê. Confundem segurança e autoestima com arrogância. Então, assim, é sempre essa palhaçada, é sempre essa tentativa de, assim, de subverter alguns valores, de pegar valores que estariam associados à masculinidade tradicional e transformar em coisas, assim, horríveis, né? O mal da humanidade. Só que aí chega agora, né, meus queridos, com essa situação aí que a gente tá vendo se desenrolar lá na Ucrânia, aí todo mundo deve ter visto aquela notícia lá, né? Homens de 18 a 60 anos não podem deixar a Ucrânia. Por que será isso, né, meus queridos? Por que será que nesse momento sombrio, inclusive, não quero ficar fazendo muita galhofa aqui, mas por que será que nesse momento os homens se tornaram necessários? Os homens de 18 a 60 anos? Porque o homem, ele é estritamente, absurdamente necessário, principalmente para manter a ordem. Essa história aí de que, o homem, ele tem que ser mais desconstruído, ele tem que ser mais emocional, mais fraco. Meu irmão, num momento desse você vê que isso é pura balela, é besteira, é pura balela. E esses outros coletivos aí, por exemplo, as mulheristas estão falando alguma coisa, as mulheristas estão querendo ir pra lá, fight like a girl, lute como uma garota, não sei o que, essas paradas. Não, então, mano, é num momento desse que você vê que, assim, certas ideologias, certos coletivos, meu irmão, é pura besteira, é pura hipocrisia, duplo padrão, porque na hora que a cobra fuma, aí sim vamos colocar os homens lá para resolver o BO, né? Vamos botar os homens lá na linha de frente para defender. E outra questão, esse povo aí que é a favor da desconstrução, essa galera aí que fica fazendo cursinho de se abraçar, se tocar, não sei o quê. Meu irmão, esses caras iam estar preparados para uma guerra, camarada ele ia se tornar um desertor ou na hora ali da necessidade para defender o povo dele, você acha que ele ia meter a cara lá? Eu tenho lá minhas dúvidas. E mesmo que esse camarada chegasse lá, vocês acham que ele ia ter, meu irmão, equilíbrio mental para isso? Fortitude mental, força de espírito? Eu tenho lá minhas dúvidas. Então, assim, o país que adota, entendeu, a ideologia aí desse coletivo, de que o homem tem que ser mais emocional, desconstruído, não sei o quê. Vocês acham que um país que adota uma ideologia dessa, num momento de crise, como é que esse país fica? Esse país vai ter contingente de homem ali, meu irmão, forte, pra lutar na parada? Ou os caras vão ficar tudo, vai você, eu não vou, não posso, minha mão não é calejada. Então essa situação que tá ocorrendo só prova pra gente como que o homem masculino de verdade, né, que preza pelos valores tradicionais da masculinidade, um momento como esse só prova pra gente como os homens são necessários, como o homem mais macho é necessário. Porque não tem pra onde correr, meu irmão, não tem pra onde correr. A galera que é contra isso, que não sei o que, numa hora dessa vai fazer o quê? Mas eles não deviam ter começado. Beleza, mas começaram, velho. Começaram, e agora cadê os camaradas fortes para defender lá? Vai precisar, né? Então é isso, não adianta. Infelizmente tem sim gente com interesses assim espúrios no mundo, entendeu? E a gente precisa sim de homens fortes que possam defender o povo contra essas pessoas aí com certos interesses. E o curioso é que na própria Rússia, né, a masculinidade assim, é muito incentivada nos homens, não só pelo governo, como pela própria sociedade em si, de um modo geral. A masculinidade é muito incentivada lá, nada de desconstrução. Assim como na China, né? Outro dia a gente viu aí uma notícia de que o governo da China tinha começado um programa, né, para deixar os jovens mais masculinos e menos desconstruídos. Então vocês acham que isso é à toa? Vocês acham que esses lugares aí, que vai ter essa galerinha, nossa, quero ser desconstruído. Vocês acham que no momento de crise, esses lugares aí vão se dar bem com os camaradas nessa onda? Com os camaradas que gostam de ser desse jeito? Então é isso, rapaziada. Num momento como esse, as consequências negativas da gente ter homens mais emocionais, fracos e frouxos, né, são claras. As consequências são muito claras. Nessa hora vai faltar os camaradas lá pra fazer o serviço que tem que ser feito, para defender. Mas esse povo fica querendo sempre tapar o sol com a peneira, entendeu? Sob essa falsa ideologia aí, porque esses caras são tóxicos, não sei o que, meu irmão. Dá nojo às vezes, cara. Então por isso que é muito importante, principalmente você que tem filho, meu irmão,
Coloca o teu filho pra ver aquele filme do Rambo, Schwarzenegger, Van Damme, aqueles filmes de porradaria mesmo, entendeu? Pro moleque absorver umas paradas maneiras ali, já começar a estimular desde cedo nele o arquétipo do guerreiro, que é o arquétipo de masculinidade, um dos arquétipos da masculinidade mais necessários nesse momento, né? O guerreiro, não aquele que vai invadir, dominar e esculhambar, não. Justamente aquela manifestação positiva, equilibrada, sensata, ponderada do guerreiro. Aquele que se defende e que defende o povo dele, né? As pessoas que são importantes pra ele. Então, rapaziada, como eu falei, eu espero que essa situação se desenrole aí sem maiores problemas. A gente ainda vai ver muita coisa acontecendo aí. Mas, enfim, mais uma vez fica muito clara como a masculinidade é necessária, principalmente nesses tempos sombrios que a gente anda vivendo. E agora, aviso importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book grátis Homem de Alto Valor, porque nesse book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.